Shalom, shalom, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida e por estarmos neste 13º dia de oração pela nação brasileira. Nós queremos começar hoje dando graças a Deus, porque de um modo tão maravilhoso, tão sobrenatural, Ele tem nos sustentado. Quem nessa manhã pode olhar para si, para a sua vida, para a sua história e dizer assim: se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui? Talvez você que esteja me ouvindo aí agora possa também dizer isso. Ah, se não fosse o Senhor. Nessa manhã em que o sol novamente se levanta sobre a terra, nós queremos dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, são a causa de não sermos destruídos. Que a sua misericórdia tem nos sustentado como família, tem nos sustentado como pessoas, tem nos sustentado e tem nos feito prevalecer. Nesse tempo, Senhor, nós queremos te bendizer, porque de um modo tão sobrenatural, a tua mão poderosa tem nos sustentado. Oh, que tão grande amor, que tão grande poder, que tão grande livramento tu tem nos dado. Ah, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Ah, se não fosse o Senhor, a nação brasileira nem mesmo existiria. Mas estamos aqui porque o Senhor tem nos feito prevalecer. Oh, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua grandeza, porque tu és Senhor sobre o céu, sobre a terra, sobre a nação. Tu és Senhor sobre as coisas visíveis, sobre as coisas invisíveis. Tu és Senhor sobre o universo. Tu és Senhor sobre os poderes constituídos dessa nação. Tu és Senhor sobre o executivo, o legislativo e o judiciário da nação brasileira. Tu és Senhor sobre todas as instituições constituídas do Brasil, sobre a família, sobre a igreja. Tu és Senhor sobre as escolas, tu és Senhor sobre as empresas. Tu és Senhor sobre todas as instituições privadas e públicas dessa nação, as formais e as informais. Tu és Senhor. E nessa manhã em que o sol invade a terra, eu quero invocar, Senhor, que a tua justiça, que o teu poder entre em operação, assim como os raios do sol penetram o seio da nação brasileira nessa manhã. Que a tua justiça também penetre o Brasil, também penetre as nossas vidas, também penetre nossas famílias, também penetre as cidades onde nós estamos, as instituições brasileiras. Eu quero declarar o teu senhorio, porque tu és maior do que o pensamento humano, tu és maior do que os tronos dos homens, tu és maior do que os poderes constituídos humanamente. Tu és maior do que todos os impérios. Tu és maior do que toda força espiritual. Tu és maior do que os anjos. Tu és maior do que todas as coisas. Tu és maior do que o universo. O céu, a terra, os astros, tudo se dobra diante da tua presença. Tudo se rende diante do seu poder. Por isso, nessa manhã, eu quero declarar juntamente com todo mundo que entrar nessa live hoje, que tu és Senhor, que tu estás no teu trono de glória, que tu estás no teu trono de majestade, de autoridade, de domínio, de governo sobre a nossa nação brasileira e sobre as nossas vidas. Nós abrimos as portas do Brasil nessa manhã e declaramos que não há nome como o teu. Não há nome como o teu, pelo qual essa nação importa que seja salva. Eu proclamo o nome de Jesus do norte a sul, do leste a oeste, em todos os lugares do território brasileiro. Mais uma vez, nós nos quebramos na tua presença, Senhor.
e nos arrependemos por identificação mais uma vez, Senhor, pelo nosso povo e pelas nossas autoridades. Perdoa, Senhor, o pecado do nosso povo. Perdoa o pecado, Senhor, daqueles que estão em posição de autoridade na nação brasileira. Meu Deus, no nome de Jesus, vem agora a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, as injustiças, perdoa as desonestidades, perdoa as maldades feitas com o pobre, com o órfão, com a viúva, com os estrangeiros. Perdoa, Senhor, as maldades feitas por trás das repartições públicas, naqueles poderes constituídos, naquelas esferas de autoridade, onde se tem um poder de decisão. Eu invoco nessa manhã o teu poder, Senhor, para que o Senhor perdoe os pecados feitos no oculto. Oculto para nós, mas para ti não, porque para ti nada existe oculto e nada existe escondido. Pai, eu invoco a tua misericórdia sobre o Brasil. O Brasil, venha, Senhor, a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos destruídos. Perdoa, meu Deus, aquilo que é tramado nas ocultas, no secreto, no escondido. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos governantes, daqueles que têm o comando, daqueles que têm a autoridade nas suas mãos para decidir os rumos da nação, os rumos das cidades, os rumos dos estados, os rumos dos ministérios e de tantas e tantas milhões de pessoas. Nessa manhã eu quero te pedir o teu perdão. Venha, Senhor, e age com a tua misericórdia, com o teu poder sobre o nosso Brasil, sobre o nosso presidente, sobre o nosso governador de estado, sobre os 27 governadores de estados do Brasil, sobre o prefeito da minha cidade. Eu quero te pedir perdão por aquilo que é feito às escondidas. Que venha, Senhor, agora a tua misericórdia na vida do prefeito, dos vereadores da cidade de São Paulo. Que tudo o que não agrada ao teu coração, que o Senhor tenha misericórdia, perdoa o pecado, perdoa a injustiça dos homens de autoridade, daqueles que receberam autoridade delegada nas secretarias municipais, nas repartições públicas ligadas a elas. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, aqui na cidade e em cada cidade do Brasil, como em cada estado, nas assembleias legislativas ou nas secretarias de estado também, assim como na presidência da República, nos ministérios, nas secretarias gerais também que auxiliam a presidência da República. Meu Deus, que o nosso executivo seja lavado pelo teu sangue. Tenha misericórdia desses homens e mulheres que têm poder, dinheiro, recursos nas mãos e tantas vezes não fazem o que é reto diante do Senhor. Sejam eles de que partido forem, Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas e que a tua luz, a tua graça, o teu socorro, o teu livramento venha sobre a vida dessas pessoas. Nessa manhã, nós oramos por salvação, nós oramos por libertação, Senhor, na mente dessas pessoas, que o homem forte da cegueira espiritual caia por terra e haja salvação, e haja libertação em cada uma dessas vidas, Pai. Seja onde eles estiverem, onde quer que estejam nessa hora, ou dormindo, ou acordando, ou andando, ou viajando, ou já nos seus escritórios, ou nas suas decisões, que o Senhor possa tocar-lhes os corações e trazer salvação,
que venha salvação como um rio poderoso, venha um rio do teu Espírito sobre essas pessoas, vem salvação divina, vem poder de Deus. Nós abrimos as portas do Brasil, abrimos as portas das repartições públicas, das instituições, para que entre o Rei da Glória, entra Jesus, entra, tu és Senhor, tu podes mudar todas as coisas, tu podes fazer. Tudo se inclina diante da tua presença, diante do seu poder, diante da sua majestade, e nós colocamos tudo hoje, Senhor, quebrado aos teus pés, debaixo do teu poder, esperando a tua operação, esperando a tua intervenção. E eu te peço a tua ação sobrenatural, ação de salvação primeiramente, ação de libertação. Por isso, nessa hora, junto com todos aqueles que me acompanham, se você estiver aí na sua casa, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse instante. E eu vou começar agora e queria que, se você quiser me acompanhar, você pode pegar seu pão, pegar seu suco de uva, para nós estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor, porque nós vamos invocar o poder mais forte do universo, que é o poder do sacrifício de Jesus. O poder do sacrifício mais significativo da história dos homens, que foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A morte simbólica, a morte vicária, substitutiva de Cristo, por amor a mim, por amor a você, por amor a essa cidade e por amor a toda a nação brasileira. E as nações da terra, se você estiver me ouvindo de qualquer outra nação, você pode invocar também este poder sobrenatural do Senhor sobre a sua nação, sobre seu presidente, seu prefeito, seu governador, os deputados, o judiciário da sua nação. Não importa onde você esteja, mas nesse instante eu quero te convidar agora a lembrar-se daquele dia. Porque Jesus disse: o que eu recebi do Senhor, isso vos ensinei, diz Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, nós te damos graças por esse corpo partido, pelo pão que foi partido, pelo corpo de Jesus que foi ferido naquela cruz do Calvário. E nós queremos declarar hoje sobre a nação brasileira a força desse sacrifício redentivo, o poder sarador, curador, que veio da morte de Jesus e da sua ressurreição sobre todo homem que dele se aproxima. Que nessa manhã haja salvação, que nessa manhã haja cura, que nessa manhã haja libertação no coração dos homens que têm autoridade sobre a nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Nós queremos declarar que a força da maldade é vencida, que a força da injustiça é vencida, que o cetro do homem ímpio, que o cetro do homem mau, que o cetro do homem de coração maligno seja quebrado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do corpo partido de Jesus na cruz do Calvário. Ele levou sobre si a miséria do Brasil. Ele levou sobre si a maldição que campeia a nossa nação. Ele levou sobre si a injustiça que tem campeado as nossas instituições. No corpo, no seu corpo moído, ferido, chagado, açoitado, ali estavam as mazelas dessa nação. Ali estava o julgamento da impiedade, do pecado, da injustiça. Jesus levou sobre si toda cegueira espiritual. Jesus levou sobre si
toda venda que faz essas pessoas agirem de uma maneira como se fossem cegos, como se não tivessem discernimento, conhecimento e agirem com malignidade em seus corações. A fúria dessa maldade foi vencida na cruz do Calvário pelo sacrifício de Jesus. E é por causa desse sacrifício que eu invoco hoje sobre a nação brasileira, sobre as nossas autoridades. Eu invoco essa força, eu invoco este poder, eu invoco agora, aonde tiver uma pessoa que exerce autoridade nas instituições públicas, principalmente do Brasil, que sejam agora tocadas pelo poder libertador de Cristo Jesus, pelo poder sarador de Cristo Jesus, aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que é bom, aquele que é misericordioso, que é a fonte de todo bem, que é a fonte de toda cura, que é a fonte de todo amor, que é a fonte de todo perdão. Ele levou sobre si o jugo da impiedade, o jugo da maldade, o jugo das enfermidades, todo tipo e toda mazela de enfermidade que venha sobre a alma humana, tanto na nossa vida como dos chefes, das autoridades do Brasil, seja agora vencida, destruída. E nós chamamos a autoridade do céu, a autoridade do reino de Deus, a autoridade do Senhor dos Exércitos, a autoridade daquele que tem o governo de fato sobre todas as coisas em suas mãos. Jesus é o Senhor dessa nação, Jesus é o Senhor do Brasil. E como igreja, como filhos de Deus, nessa manhã, nós invocamos o seu senhorio, através do seu sacrifício, que grita, que fala, que ecoa, ano após ano, século após século, em todas as nações da terra, em todo o universo, na terra e fora dela, o eco da morte de Jesus, quando disse: está consumado, o plano da redenção foi satisfeito, foi cumprido. A justiça de Deus estava satisfeita ali, quando ele se entregou por amor a mim, por amor à nação brasileira e por amor às autoridades do Brasil. Por isso eu chamo o céu, eu chamo esse poder libertador, esse poder da vida, esse poder da luz, esse poder que traz salvação, que traz cura profunda, esse poder que tem a força de tirar a lança do inimigo do nosso coração e trazer o unguento da cura, o unguento, o remédio que remove a enfermidade, a maldição, o tormento, a angústia, o torpor, a pressão emocional, espiritual sobre nossas cabeças, e toda fala do inimigo seja agora paralisada no mundo espiritual. Declaramos que o Brasil é livre das mazelas, dessas maldições, e que o Senhor Jesus há de ser conhecido e confessado pelas nossas autoridades. O cetro da miséria já foi quebrado por causa da redenção de Cristo Jesus, que comprou o Brasil pela sua morte e ressurreição, que comprou a nação brasileira e todas as nações da terra pelo seu sacrifício remidor e sarador. Por causa disso, em memória disso, por isso eu estou declarando sobre a nação hoje, porque hoje é dia de libertação, hoje é dia de salvação, hoje é dia da luz do céu entrar nas trevas dos corações, nas trevas dos palácios, nas trevas dos escritórios, nas trevas dos comitês onde as coisas são decididas no Brasil, e remover essas trevas. A luz de Deus entra poderosamente, entra com força nessa nação. Nós proclamamos que é tempo da redenção, é tempo da cura, é tempo do milagre, é tempo do sobrenatural do Senhor se mover sobre o Brasil. Se você concorda comigo, diga amém. Aonde você está agora nessa hora? Amém?
Nessa hora tome o seu pão. Graças te damos, Senhor, por tão grande amor, por tão grande sacrifício, por amor a mim, por amor à minha família, por amor à Insegec, por amor ao apóstolo Valnice, por amor aos pastores dessa igreja, por amor aos pastores do Brasil, por amor a todos os discípulos, a todos os crentes do Brasil, por amor a todas as pessoas do Brasil, quer crentes ou não, a todos os ministros do Evangelho, a todos os homens e mulheres de autoridade. Comemos desse pão como quem crê no livramento poderoso que Jesus veio trazer à terra. Jesus veio trazer a sua pessoa, a sua família e veio trazer a nação brasileira. Coma do pão. Aleluia, aleluia, aleluia. E deste mesmo modo, semelhantemente, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Pega o seu cálice agora. Louve ao Senhor por tão grande salvação. Sem remissão de pecados, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Então nós te louvamos, Senhor, porque de um modo tão sobrenatural, esse sangue foi derramado por amor à minha vida. Sangue que fala mais alto a meu favor e a favor de cada pessoa que está nessa live, nessa manhã. Que de um modo sobrenatural foi o símbolo da nossa redenção, que apagou os nossos pecados, que pagou as nossas dívidas. Eu chamo agora a força do sangue de Jesus sobre a nação brasileira, sobre as autoridades do Brasil. E eu declaro que o que prevalecerá na nação brasileira não é o cálice da feitiçaria, não é o cálice da bruxaria, não é o cálice da idolatria nem da injustiça. Que por mais que o cálice da injustiça esteja sendo exaltado na nação, existe um que é Senhor sobre todas as coisas, e nós invocamos esse cálice, invocamos o sangue deste cálice, simbolicamente hoje aqui junto, nós declaramos ao inferno: Deus que está acima de todas as coisas, acima das minhas fraquezas, acima dos homens, acima das injustiças, acima do pecado. Há um Deus que olha do céu para a terra e que nos estendeu a mão de amor e de misericórdia através do seu Filho que derramou o seu sangue por nós. E é esse sangue, é esse ato que fala mais alto, que atravessou os séculos e que chegou até a minha geração e a sua geração hoje, que nós apresentamos no mundo espiritual nessa manhã, dia 13 de junho, e declaramos que o Brasil não pertence a nenhum ídolo, mas o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, por direito de criação, por direito de redenção. Eu apresento o sangue. Levante o seu cálice e apresente o sangue de Jesus. Isso aqui é só um símbolo. Não é exatamente isso, mas é um símbolo que nós estamos apresentando no mundo espiritual. O sangue de Jesus, aquele ato que aconteceu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, em Jerusalém, ali, naquele lugar, nós declaramos que este ato fala eternamente a meu favor e a seu favor. E esse sangue é o sangue da aliança. É o sangue do livramento, é o sangue que fala eternamente a favor de Eneide, é o sangue que quebrou o cetro
daquele que era valente, de que nos prendia, daquele que nos lançou no cárcere do pecado e que tinha a chave do pecado, ou do cárcere, melhor dizendo, mas que Jesus, através desse sacrifício, tomou a chave e que Jesus abriu o cárcere e que o Senhor nos arrancou de um lugar de prisão, de aprisionamento, de um lugar de pecado, de um lugar de erro, de cegueira, de um lugar de morte espiritual, de um lugar de pobreza, de miséria, de falência e de enfermidade. E eu quero dizer para você que me escuta nessa manhã, é tempo de sair de todo e qualquer tipo de cárcere. Estamos orando pela nação brasileira e apresentando o sangue de Jesus a favor do Brasil, a favor das autoridades do Brasil. Mas eu quero dizer que é chegado o tempo da libertação para você, na sua vida, na sua casa. Eu declaro que o colar de qualquer entidade que te manipulou por anos é quebrado nesse instante. De todo o poder das trevas na tua mente, de todo pensamento contra Deus, todo pensamento contrário à palavra, contrário às instituições criadas por Deus. Caia por terra agora, que todo pensamento marxista, racional, no sentido do materialismo, no sentido da resistência contra Deus, a sua existência, os seus princípios, a sua palavra, caia por terra nessa manhã agora. Eu declaro sobre a sua mente, você que está me ouvindo, uma mente livre de toda a opressão, que o sangue de Jesus seja agora a marca da tua libertação. Que aquilo que o sangue representa venha sobre você hoje e traga livramento. Que os poderes das trevas saiam da tua casa, saiam desse lugar onde você me escuta, no ônibus, no trem, no metrô, na sala de aula, na rua, na tua igreja, no teu quarto, no teu escritório, no teu sofá, de onde você ouvir essa palavra. A luz de Deus entra no teu coração e remove toda e qualquer opressão na tua mente. Tudo que tem te arrancado de viver o propósito de Deus, a vontade de Deus. Tudo que vem das trevas seja paralisado agora. Toda voz que não é a voz do Espírito Santo, cale-se. Toda voz de mentira, toda voz de sedução, toda voz de engano, de prostituição, toda voz que te leva para qualquer tipo de cárcere, da desonestidade, da injustiça, da maldade, da pornografia, do adultério, seja agora paralisada em nome de Jesus. E você receba nesse instante livramento, cura, libertação, porque já é chegado o dia da tua sorte mudar. Por causa de Jesus, não apenas a sorte do Brasil está sendo mudada, mas a tua sorte, exatamente, a tua sorte, não é a sorte do teu vizinho somente, mas é a tua sorte, porque Deus tem planos de paz a teu respeito e não é plano de destruição. Não importa o que o diabo tem falado, ou quantos insucessos você já teve, quantas falências você já experimentou, já faliu algumas vezes. Jesus conhece bem esse caminho porque Ele tomou sobre Ele as nossas falências para que nós pudéssemos viver a prosperidade. Jesus tomou as nossas misérias para que nós vivêssemos a sua riqueza. Jesus tomou o nosso pecado para que nós vivêssemos a sua bênção, o seu perdão, o seu amor. Jesus tomou nossas maldições para que vivêssemos uma vida de liberdade, de bênção, de prosperidade em todos os sentidos. Jesus levou a sentença de derrota que era para o Brasil, que era para as instituições do Brasil, que era para a minha vida, que era para a sua vida.
Por mais crente que você seja, pastor, apóstolo, seja o que for, todos nós estávamos debaixo do mesmo juízo e todos nós precisamos de misericórdia, todos nós dependemos desse sangue poderoso, desse sacrifício redentor para experimentarmos a libertação eterna. E todos nós precisamos nos dobrar, nos humilhar e reconhecer que sem Ele nós nada podemos fazer, que sem Ele nós nada somos, que sem Ele nós não teríamos salvação, redenção, paz nenhuma, nós não teríamos dia de amanhã e esperança eterna alguma. Mas por causa do seu sacrifício remidor, naquela cruz, Ele nos fez livres. Oh, aleluia, como é bom pensar e exaltar, Senhor, o teu nome nessa manhã, como a fonte da nossa libertação, como a fonte da nossa cura, como a fonte da nossa alegria, como a fonte de todo bem, como aquele que nos sustenta pela mão, como aquele que quebrou o cetro do valente, do homem forte, que outrora era carcereiro e que nos mantinha dentro das prisões. O Senhor é maior do que o homem forte, principado que tenta reger o Brasil com sua mão de injustiça, com sua mão de maldade, de mentira, de engano, de miséria, de doença. Tu és maior, Senhor. Tu és maior, tu és maior e tu vencestes, aleluia. Tu derrubastes o cavaleiro e os carros de Faraó, assim como tu derrubas hoje todo e qualquer homem forte, de qualquer nação que se levante contra o conhecimento de Deus, de qualquer nação que seja aprisionada no pecado. Tu és Senhor e suficientemente Salvador para trazer libertação, para trazer livramento. E agora nós invocamos a força desse ato libertador. E nesse instante nós entramos no mundo espiritual e declaramos que este sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que veio tirar o meu pecado, o pecado do mundo, o seu pecado, ele silencia as vozes da feitiçaria. Todo o sangue de animais oferecido nos terreiros, nas encruzilhadas, no mar, na selva, nas florestas, nas ruas, nos desertos, seja agora silenciado e neutralizado. O sangue de Jesus é o sangue que nos dá a vitória. A vitória, todo sangue invocado dentro dos palácios das entidades públicas do Brasil, para invocar demônios, para consagrar os trabalhos, para consagrar a pessoa às forças malignas, seja agora neutralizado. A força do valente está quebrada, porque aquele que é mais forte é Senhor na nação, é Senhor no Brasil. A igreja se levanta para declarar que Jesus é o Senhor, que Jesus é aquele que reina, Jesus é aquele que governa na nação brasileira e todas as nações da terra, e que o Brasil não será um campo de destruição. Nós não seremos um povo destruído pelo pecado, arruinado pela injustiça, açoitado pelas pestes das maldições. O sangue de Jesus é a nossa esperança de livramento, é a nossa esperança de cura, é a nossa esperança de libertação. Para onde nós iremos, Senhor, que só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós recorreremos, Senhor? Para quem nós recorreremos no Brasil? Para Ti. Só para Ti, nós corremos para Ti. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Nessa manhã essa igreja corre para Ti e encontra um lugar de segurança, encontra um lugar de força, encontra um lugar de proteção, encontra um lugar de esperança para continuar. O sangue de Jesus perdoa o meu pecado e me coloca numa posição de autoridade. O sangue de Jesus
perdoa, lava, remove as minhas misérias. O sangue de Jesus compareceu diante do tribunal eterno e anulou a sentença que era contra ele, que era contra essa pessoa que está me ouvindo e concordando comigo, que era contra a nação brasileira. E rasgou a sentença, o escrito de dívida que era contra mim. O sangue de Jesus já lavou e por isso eu apresento no mundo espiritual, Senhor, por amor a Ti, por amor ao povo que Tu tens nessa nação. Manifesta-te como Senhor libertador do Brasil, libertador dos homens e mulheres em posição de autoridade no Brasil. Que o Teu nome, que o Teu poder entre em operação. Nós tomamos desse cálice não como um povo destruído, não como um povo totalmente dominado pela injustiça e pela opressão, mas nós tomamos deste cálice como um povo livre do seu coração, livre porque Tu és a fonte da nossa liberdade, como um povo livre das mazelas, livre de toda a opressão, como um povo que tem esperança, a esperança da glória e a esperança de dias melhores aqui nesta terra também. Porque em Ti nós temos esperança. Por mais difícil que qualquer um de nós estejamos vendo o cenário nacional, vendo o nível moral de degradação, de imundície moral que o nosso Brasil tem demonstrado, que o nosso povo tem sido envolvido dia após dia. Mas eu invoco, Senhor, esse poder da esperança eterna, da Tua força libertadora. O sangue da aliança entra em operação a favor do Brasil, a favor das autoridades que estão presas pelo pecado, presas pelas práticas de pecado, pelas alianças erradas. Pai, tenha misericórdia agora de nós brasileiros e de nosso povo e das nossas autoridades e das nossas instituições e traz dias melhores para nós, Senhor. Traz dias melhores. Nós tomamos desse cálice como um povo que tem um caminho a percorrer, o vivo e novo caminho, o caminho da eternidade. O caminho de um povo que sabe quem é, que tem as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não como um povo derrotado e destinado à destruição eterna. Não, nós temos a esperança da glória. Aleluia! Nessa manhã nós nos levantamos como um povo conquistador, como um povo forte, como um povo que tem força, não em si mesmo, mas naquele que é a fonte de todo bem, fonte de toda cura, fonte de todo amor, fonte de toda esperança, Jesus, o Filho do Deus vivo, que entregou-se por amor a mim e por amor a você, para nos trazer um tempo de paz, que toda guerra seja cessada no Brasil, que toda desunião seja cessada no Brasil, que toda iniquidade seja cessada, todo sangue inocente pare de ser derramado no Brasil, que a força dos demônios de assassinato, de violência, de roubo, de sequestro, da criminalidade seja paralisada pela força do sangue de Jesus, que o homem forte caia, fique prostrado e seja expulso do nosso território. O homem forte é o homem espiritual, que precisa ser dominado e derrotado. Foi Jesus que disse que para se conquistar uma casa, se precisa primeiro vencer o valente. E nós temos que vencer esse valente. E a maior força que eu conheço no universo é o sangue de Jesus, é o corpo de Jesus partido na cruz do Calvário. É a força daquela palavra, está consumado. E eu lanço a força dessa palavra redentora, libertadora, curadora, saradora sobre o Brasil, sobre a minha vida, sobre a igreja que eu pastoreio,
sobre os discípulos membros da ICG, sobre os pastores dessa igreja hoje, para que haja livramento, expansão, que toda a canga de opressão no nosso pescoço seja removida e venham dias de liberdade, venham dias do fluir do Espírito Santo, venham dias de avivamento, venham dias de ativação espiritual, de ativação dos dons, do mover do Espírito Santo, que venham dias de autoridade espiritual restaurada na vida de cada pastor, que venham dias de sonhos ativados, sonhos renovados, que venham dias de olharmos e recebermos do céu aquilo que temos que fazer e não do que estamos vendo. Venham dias de nos levantar de sobre os nossos joelhos trôpegos e recebermos força. Quando não temos nenhuma força mais em nós, é a hora que experimentamos a sobrenatural, a soberana, poderosa força da mão invisível de Deus que levanta todo homem que cai, mas que se quebra diante de Deus. Hoje é um dia de se levantar. Hoje é um dia de se levantar no coração. Hoje é um dia de sair do lugar da desistência. Se olharmos para o Brasil, nós perdemos até a força de orar. Se vermos o tanto de injustiça, de desonestidade, de malignidade, do que está em Isaías 5. Ai daquele que chama bem de mal e mal de bem. Como isso tem sido feito na nossa nação. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está dizendo, tira os olhos disso e vamos olhar para o trono, vamos olhar para o Cordeiro, vamos olhar para o sangue da aliança, para o que realmente importa e para o que realmente decide as coisas. E o que decide as coisas é oração, o que decide as coisas é o poder de Deus em manifestação, é a vontade de Deus sendo chamada, é a ação soberana de Deus se movendo no meio dos homens, é homens movidos pelo poder do Espírito Santo, mudando a história de famílias, de cidades, de igreja. O que decide as coisas é não ficarmos catalogando apenas quantos aviões caíram, mas é dizer ao homem forte do ar, que tem operado nos aviões, para, chega. Toda operação maligna na aviação mundial, nós paralisamos agora e apresentamos o sangue da aliança. Chega de derramamento de sangue no ar. Chega de corpos despedaçados nos ares das nações, no meio do oceano, sobre as cidades, na decolagem, na aterrissagem de aviões. Chega! Seja lá qual homem for, nós declaramos agora, seja vencido, paralisado e sobre os céus, principalmente da nação onde Deus nos plantou. Você não age, você está paralisado. A força da morte através da aviação brasileira não prosperará. Nós abençoamos as autoridades aeronáuticas, nós abençoamos pelo sangue de Jesus agora aqueles que são controladores, os pilotos, nós abençoamos agora as tripulações, abençoamos aqueles que estão controlando o tráfego aéreo em cada onde tem aeroporto. Nós abençoamos as aeronaves, as companhias, onde tem injustiça, onde tem brechas, onde tem falcatruas, que seja corrigido, que o Senhor não deixe prevalecer, que haja um tempo de retidão na aviação brasileira também. Mas a ação da feitiçaria nos céus do Brasil seja paralisada também. Em nome de Jesus, nós apresentamos o sangue de Jesus agora nos céus do Brasil, no mar do Brasil e no território nacional, na terra, na superfície, no continente, nas cidades, na massa de terra do Brasil. Apresentamos o sangue da aliança tocando essa terra. Apresentamos o sangue de Jesus tocando o mar do Brasil, tocando o ar da nação brasileira.
o espaço aéreo, tudo que é delimitado como desta nação. Eu apresento o sangue da aliança agora, o sangue de Jesus de um canto a outro. De um canto a outro, de um canto a outro do Brasil. O sangue de Jesus, que fala mais alto a favor de nós, vem agora e entra em operação sobre a nossa nação. Brasil, tu és terra do nosso Senhor, terra de avivamento. E o homem forte da injustiça, da malignidade, não prevalecerá. Pegue o seu cálice, beba deste cálice agora como uma mulher vitoriosa. Um homem, um jovem, um adolescente vitorioso, que tem consciência que tem a aliança mais forte do universo, com o Senhor do universo, com o Senhor que fez o céu, que fez a terra e que tudo está patente aos seus olhos. Beba desse cálice como uma pessoa que sabe que a sua vida está nessa terra para cumprir um propósito. E você só sairá dessa terra quando terminar de cumprir este propósito. Beba do cálice como um vencedor. Aleluia, por tão grande salvação, por tão grande livramento, por tão grande poder. Quero deixar minhas palavras aqui, agora, depois desse momento de oração. Declarar que não podemos resumir nossa oração a esses 21 dias de oração, mas temos que continuar. Temos que continuar dia após dia na igreja, nas células, nas conexões, ou na sua oração devocional. Não deixe de orar pelo Brasil. Estamos vivendo dias difíceis e preocupantes em vários aspectos. Não só porque a nossa liberdade está sendo colocada em xeque, mas também pela degradação moral da nação, pelas coisas que têm acontecido e têm escalado. Quando eu digo escalado, é a mesma coisa de dizer aumentado, que tem alcançado patamares antes nunca visto, nunca se viu uma sociedade tão permissiva como tem se tornado a nossa. Uma sociedade que tem aplaudido o pecado, normalizado. E o pior ainda, que tem legalizado, tornado leis, tornado o pecado lei assinada e oficializada. Tudo isso tem consequências espirituais. Da mesma forma que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O contrário disso também é verdade. Infeliz é a nação cujo Deus não é o Senhor. Mas nós estamos aqui. Não é tendo a ilusão que o Brasil inteiro vai ser, que só vai ter crente no Brasil. Não, não é isso. Mas nós estamos aqui para declarar que o mal não vai imperar no Brasil. Que a igreja tem uma voz importante de intercessão. Salmo 115, 16, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui para dizer melhor para vocês que esse é um dos salmos importantes, não é? Para os intercessores. Todo intercessor deve conhecer esse princípio de oração. Se você quiser, anote aí na sua Bíblia. Salmo 115, 16. É um salmo que o intercessor precisa conhecer e considerar sempre. Diz assim, nos fala de autoridade espiritual e esse versículo fala de autoridade territorial. Deus nos colocou na terra onde Deus nos plantou, nós temos uma autoridade especial. Preste atenção. Os céus são os céus do Senhor, mas quanto à terra,
ele deu a terra aos filhos dos homens. Isso fala de autoridade. Deus deu a autoridade ao homem para orar. Deus deu a autoridade ao homem para declarar seu poder. Deus deu a autoridade ao homem para cultivar a terra. Mas não só sobre isso. Deus deu a autoridade ao homem para dominar. Domine sobre os peixes, domine sobre os mares, domine sobre as aves do céu. Lá no Gênesis está escrito isso. Aqui o salmista repete esse princípio. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao homem. O homem tem autoridade de falar, de orar. Quando eu e você nos levantamos em oração, numa cidade, numa família, num território, nós estamos legalmente constituídos aqui para dizer aquilo que Deus colocar na nossa boca. E Jesus disse, quando orardes, vocês digam assim: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Assim como a tua vontade é feita no céu, que ela seja feita aqui no Brasil. Nosso motivo de oração hoje é exatamente orar pelas instituições. Já oramos, né? Por isso que eu quis começar hoje invocando o que eu considero o ponto espiritual mais importante para se fazer uma intercessão por determinados casos, que é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso não impede de você orar da sua forma, da sua maneira, e de orar outras vezes durante esse dia, se lembrar, ore novamente, declare novamente e diga: o Brasil pertence ao Senhor. O diabo não vai fazer o que ele quer aqui. A injustiça, o pecado, a malignidade não prosperará no Brasil. Mas um exército de homens e mulheres temente a Deus há de se levantar. Por isso que é tão importante pregarmos o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que mais pessoas nos lugares de autoridade da nação conheçam a Cristo e passem a ter seus valores e suas decisões influenciadas pelas decisões do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, queremos sim mais homens, mais mulheres cheios do Espírito Santo. Que Deus faça uma limpeza nos poderes constituídos, judiciário, executivo, legislativo. Já oramos sobre isso, já declaramos que a democracia e a liberdade sejam valores permanentes da nossa nação. Que o totalitarismo dos regimes comunistas ou qualquer outro tipo de regime totalitário não seja instaurado na nação brasileira. Que Deus, por misericórdia, nos preserve do mal. Esses regimes se instauram sempre com discursos falsos, dizendo que estão protegendo o povo, quando na verdade eles tornam o Estado, que é uma das instituições de um povo, como sendo o Senhor, como sendo maior do que todas as coisas. É o poder maior que deve ser obedecido e nunca questionado. Então, se um jornal escrever que aquele imperador, ou que aquele governante, aquele rei, aquela pessoa que está num poder constituído, se alguém disser que ele não é, que ele basta dizer que ele é feio ou qualquer coisa, aquilo pode ser interpretado como um crime, um atentado ao Estado. E aquela pessoa, pelos motivos mais fúteis possível, pode ser levada à prisão. Os regimes totalitários, eles são implantados devagar, paulatinamente, e vai mudando a cabeça do povo e vai aprisionando, vai tirando a força do povo reagir. E uma das coisas que esses regimes fazem é tirar a liberdade religiosa, né? A liberdade religiosa, para que as pessoas não possam falar
para umas para as outras de Jesus, do seu poder libertador, que elas não possam sequer questionar qualquer coisa, porque se eles fizerem uma injustiça, é claro que um cristão não vai concordar com isso, então eles não querem isso. Então, quanto menos cristianismo, melhor para um governo totalitário. E faz todo tipo de injustiça, como assassinatos frios, todo tipo de malignidade, e nós não permitiremos isso. No que depender de nós, sejamos resistência, mas não é essa resistência que faz determinada loucura, não. É resistência primeiramente na oração, na nossa conduta, na nossa forma de agir, na nossa forma de nos conduzir na vida. Nós precisamos resistir a toda essa operação trevosa que há hoje nas instituições brasileiras. Essa semana passada, vi uma das coisas mais degradantes. Um homem sendo solto depois de confessar seus crimes e do envolvimento com a criminalidade e ser recebido por uma multidão, milhares de telefones, milhares de jovens, de pessoas gritando seu nome, cantando canções e ovacionando aquela pessoa. Como pode uma nação, um povo prosperar aplaudindo o crime? Então o crime não é mais punido, o crime não é mais rejeitado, o crime não é mais, como que nós podemos dizer, confrontado. Então, irmãos, eu assisti aquela reportagem, não vou entrar em detalhes nem no nome aqui, mas eu vi aquilo e meu coração ficou profundamente assim quebrantado, e aquilo só me dava vontade de dobrar meus joelhos, ir para o chão e chorar e dizer: Senhor, tenha misericórdia do Brasil. Semana passada, no meu dia de oração, eu orei justamente pelas questões de criminalidade. E eu vi essa notícia e fiquei impressionada. Não era por causa da maldade do homem, não. Era a alegria do povo, porque aquele criminoso foi solto, mesmo ele tendo confessado seus crimes. Então, cometer crimes para uma parcela do nosso povo agora não é mais uma coisa que tenha que ser repudiado, rejeitado, que tenha que ser confrontado, mas aplaudido. Aí, é porque toca isso, faz aquilo, e um monte de jovens que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Então, o que tiramos dessa situação? Isaías 5 é verdade hoje, 5, 20, 23, é verdade. Ai dos que chamam bem de mal e mal de bem, ai dos que chamam amargo de doce, doce de amargo. Uma inversão de valores está acontecendo, e as redes sociais têm potencializado isso, porque têm dado lugar, e cada vez mais essa comunicação fica fácil. Então nós temos que usar as redes sociais também para nos comunicar, mas comunicar a vida. Nós temos que usar as redes sociais para comunicar a esperança, para comunicar o reino de Deus, para comunicar a mensagem do Evangelho, para comunicar o que é certo, para comunicar a luz, para comunicar que é tempo de salvação para o Brasil, que é tempo de libertação, que é tempo de cura, que é tempo de mudança na nossa nação. E que o crime não compensa. E o pecado também não compensa. Então, você e eu somos agentes de avivamento, agentes de transformação. Quero deixar aqui 2 textos para sua reflexão nesse dia. Um está em o Salmo 82. Você pode ler comigo ou anotar, se quiser. Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Até quando
Julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios. Quantas vezes estamos vendo isso no Brasil? Defendei o pobre e o órfão, livrai o pobre e o necessitado. Levanta-te, Deus, julga a terra, pois te pertencem, assim como todas as nações. Eu não li o salmo todo, mas apenas alguns versículos, você na sua casa pode ler. Mas é um salmo que fala de uma oração, clamando a Deus para trazer juízo sobre a injustiça das pessoas que têm a autoridade, das instituições, né? E o nosso pedido de oração é que haja uma limpeza, não só na justiça, mas no executivo, no legislativo e eu diria em todas as instituições. O que é uma instituição? Instituição é tudo que tem um conjunto de normas, de lei, de valores, de estruturas que regulam a convivência em sociedade. As instituições mais fortes que conhecemos, por exemplo, a família é uma instituição porque ela tem leis, tem valores. E a família é uma instituição criada por Deus. Por Deus, presta atenção a isso. A instituição da família. O casamento também costuma se chamar de uma instituição porque tem suas leis, tem seu... É um negócio jurídico perante a lei, mas ele tem suas normas, ele tem seus deveres e suas obrigações, né? Mas aí depois vem o Estado é uma instituição. Lembra-se, a família veio antes do Estado. Quem institui a família é Deus. O Estado é criado muito depois, porém, a pessoa do Estado, do rei, do presidente, do primeiro-ministro, ou de algum tipo de autoridade que precisa existir em qualquer nação, em qualquer povo. Por quê? Por causa da organização social, precisa existir alguém que coloque limites, que coloque normas, que faça com que o convívio social das pessoas se torne possível. Porque se não existissem leis e nem essas instituições, nós seríamos tribos que destruiríamos uns aos outros. Por isso as instituições precisam ser comandadas, dirigidas por pessoas que tenham princípios corretos, porque quando elas estão na mão de pessoas ímpias, elas podem nos levar a viver dias de destruição, e nós não queremos isso. A escola é uma instituição também, e tem vários tipos de instituição. A igreja é uma instituição forte também, claro, né? As associações, os partidos políticos, existem instituições jurídicas, existem instituições financeiras, como por exemplo os bancos, né? O Banco Central, os bancos, as empresas, os órgãos fiscalizadores, todos são instituições. A nível educacional, né? Desde a escola fundamental ao ensino médio, depois as faculdades, as universidades, todas são instituições onde tem normas, onde tem autoridades que estabelecem normas de convivência para aquilo dali atingir determinados objetivos e ser possível um convívio saudável naquele segmento da sociedade. E todas essas instituições, elas são comandadas por homem. A nível municipal, nós temos os prefeitos, temos os vereadores, as câmaras de vereadores, temos os secretários municipais que tomam conta de determinadas áreas na cidade. Temos a polícia municipal, a nível estadual da mesma forma, temos os governadores, a Assembleia Legislativa, temos as secretarias estaduais que tomam conta de áreas da vida em sociedade daquele estado, como agricultura, saúde, ambiente, recursos hídricos, finanças, e assim por diante. E a nível federal nós temos a Presidência da República, que é uma instituição também, e auxiliado por seus ministros. Aí tem os ministérios, temos também a Câmara dos Deputados, aí no caso os deputados federais, o Senado Federal, que cria as leis também, e
um mundo de outras instituições menores que estão ligadas a isso aí. Tudo isso para regular a vida das pessoas ou fazer com que tenha limites da convivência social. Então, quem ocupa o poder dessas instituições deve ser coberto de oração sempre, porque são pessoas que têm poderes decisórios nas cidades. Eu sei que muitos desses cargos são dados hoje meramente por amizade ou por interesse político somente. E às vezes nem sabem se a pessoa que passa a ocupar determinados cargos tem a competência técnica para isso, quando deveria ter pelo menos um mínimo de bom senso, né, para administrar aquela área. Então, esses cargos, na grande maioria, não vou dizer todos, porque sempre existem as exceções, mas na grande maioria são ocupados meramente por conchavos políticos, fatiamentos de cargos, amizade, favorecimento, um é para o outro. Independente, às vezes essas pessoas não sabem nada do que vão administrar, não entendem nada daquele segmento da sociedade, mas como seus padrinhos políticos lhe prometeram um emprego, dão aquele emprego e a pessoa passa a ganhar o seu dinheiro, administrar às vezes em coisas que elas nem entendem e nem estão pensando no bem-estar do povo e nem estão pensando em beneficiar o pobre, não estão pensando em beneficiar as pessoas. Estamos hoje diante de um dos escândalos aí nacionais da Previdência Social e querem minimizar isso e dizer que não está havendo nada. Então, quanta injustiça, tudo encoberto e vai ficando por isso mesmo. Então, que Deus tenha misericórdia e coloque na frente dessas instituições, estou falando das públicas, porque tem as instituições privadas também, que são aquelas que são as associações, as criadas pelos homens, as criadas pelos cidadãos, não exatamente pelo poder público, né? Então, que Deus tenha misericórdia e levante as pessoas certas, pessoas honestas, que pensem no bem do nosso povo. O Brasil é um país lindo, meu Deus, o Brasil é um país maravilhoso e que tem um potencial para ser uma das potências mundiais. Mas por que ele não é? Por causa, além das maldições que carrega das gerações, não é, por causa do pecado do seu povo. Todo pecado atrai maldição. E a maldição atrasa o andamento de uma família, de uma igreja, de uma empresa e de uma nação também, da mesma forma. Então, quando a nação ela se volta para Deus, ela começa a prosperar. Então, devemos orar para que o nosso povo se volte para Deus, que tenha princípios de temor, princípios de honestidade, princípios de uma mudança. Essa semana saiu o resultado, os valores do censo 2022. Eu acho que principalmente os pastores deveriam olhar. Alguns dizem, mas são falsos. Tudo bem, ainda que possam ser maquiados alguns números, mas dão alguma noção do que está acontecendo no Brasil. Então, se nós somos hoje 47 milhões de evangélicos nesse Brasil, irmão, nós não podemos aceitar uma nação entregue à corrupção, uma nação entregue à injustiça, uma nação entregue ao pecado. Mas onde existe 47 milhões de pessoas realmente comprometidas com o Evangelho, com a palavra, há de se ter uma mudança social considerável nessa nação. Você concorda comigo? Claro, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. 47 milhões de pessoas, não são 47 pessoas, uma atrás da outra, não. É muita gente, são multidões e multidões que já tiveram a oportunidade de fazer uma decisão. Mas que tipo de evangélicos nós estamos gerando? Isso, eu vejo uma estatística dessa, isso me leva a várias reflexões.
Que tipo de crentes estão sendo gerados? Que tipo de discipulado está acontecendo nas igrejas? Que tipo de trigo está sendo servido nos púlpitos das igrejas? Ou será que estamos servindo joio? Joio é aquela imitação barata de trigo. Tem tudo de trigo, parece com trigo. O jeitinho é do trigo, mas quando você faz assim, ó, não tem o trigo dentro. Não é trigo que está ali dentro. É uma mera imitação. Eu sei que Jesus disse que o trigo e o joio só vão ser separados lá no fim da história dos homens. Porém, mas mesmo assim nós devemos refletir sobre que tipo de igreja está sendo levantada na nação brasileira e orar por isso também. Isso deve ser motivo de oração, para que Deus tenha misericórdia, porque nós não podemos pregar um evangelho tão superficial a ponto de não gerar uma transformação. Porque por mais que um pastor não seja formado ou não tenha uma qualificação teológica boa, mas se um pastor falar só a palavra, pelo menos a Bíblia, no mínimo, eu vou dizer a você, ele já vai ficar seguro. E quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Quem faz o milagre acontecer na vida das pessoas é o Espírito Santo. Então, que dos nossos púlpitos seja removido o joio e que venha o trigo verdadeiro da palavra. O trigo que traz transformação. Conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. 47 milhões de pessoas, não pode ser 47 milhões de pessoas alienadas da sua realidade espiritual. Meu Deus, bastava pelo menos 10% desse povo ser intercessor, o Brasil já estaria outro. 5% desse povo se vivesse orando por essa nação. Não vou nem dizer que fosse evangelizar. Evangelizar já é uma consequência. Mas se pelo menos orasse. Então, claro que eu sei que a evangelização é super importante, mas não adianta só anunciar a Jesus e não discipular essas pessoas. E que tipo de igreja está sendo formada, que tipo de discipulado é esse, onde as pessoas não estão convertidas corretamente. 47 milhões dentro de uma nação já daria para termos uma revolução espiritual considerável no Brasil. E se ela não está acontecendo num volume, numa grandeza ainda mais visível, nós precisamos orar mais. Senhor, que venha o avivamento. Que venha o avivamento. Que venha, Senhor, uma enxurrada do Teu Espírito, aonde a igreja se multiplique poderosamente, mas que também a qualidade do discipulado do nosso povo seja melhorada consideravelmente, para ser ensinada na palavra, porque o que traz uma conversão genuína e uma transformação de caráter é isso aqui, ó, valores. Sabe o que é que muda as instituições de um país? É a palavra sendo pregada e entrando no coração das pessoas que estão lá nos lugares de autoridade, e a mudança mais considerável, consistente e duradoura que pode acontecer numa nação. Dentro do homem é que se instaura o que presta e o que não presta. É dentro do coração, e é dentro do coração que a palavra vai, e é dentro do coração que a palavra ela vai na raiz das árvores, pá, e ela corta o que precisa ser cortado. Agora, se não tem palavra, as árvores crescem erradamente. Se a palavra não for pregada, se for pregada outras coisas, um monte de coisa superficial, um monte de coisa supérflua que não transforma as pessoas, mas que entretam. Elas pensam que são crentes e às vezes não são, que são filhos de Deus e às vezes têm uma vida de devassidão e de pecado. E eu fico assim, pensativa e sendo convidada pelo Espírito a orar mais pelo Brasil. Eu creio que nós precisamos mais dessa oração, desse tempo de oração, para irmos mais adiante e termos um clamor consistente, contínuo pela nação brasileira. Jovens, se levantem para orar pelos jovens. Nossa juventude precisa de oração desesperadamente. Não é só cantar, pular, gritar,
né? O inferno não pode parar a igreja, é lindo. Mas o inferno não pode parar a igreja quando a igreja é posicionada. E a igreja precisa ser posicionada de um lugar seguro. E o lugar seguro é dessa aliança real, consistente, verdadeira com Deus. Porque senão nós vamos ter multidões e multidões no Brasil de inconversos dentro das igrejas. E isso não é o desejo de Deus para nós. É tempo de um avivamento sobre a nação brasileira. E se você concorda comigo, diga amém. E, por fim, quero convidar você a ler o Salmo 94, anotar: ó Senhor, a quem a vingança pertence? Pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te e resplandece. Exalta-te, porque tu és o juiz dessa terra. Esse é um salmo maravilhoso. Quero convidar você a lê-lo todinho e orar também. Não vou orar mais. Este salmo aqui fica para outra oportunidade, para outra live que fizermos de oração, porque só esse salmo daria para a gente orar e orar e orar e clamar e pedir a intervenção de Deus. Até quando o ímpio vai se regozijar e sorrir da nossa cara, e sorrir e tripudiar, e zombar dos justos na nossa nação. Até quando o homem mau, o homem que faz injustiças, até quando o homem criminoso, até quando o homem que trama a impiedade e executa vai prosperar. Oh Senhor, acaso aquele que fez o ouvido não está ouvindo? Oh meu Deus. Versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, Senhor, e a quem tu ensinas. Versículo 15, para acabar o salmo. Ele não acaba aqui, mas eu vou parar aqui. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. O Brasil haverá de ser restaurado nesse aspecto. Deus há de fazer uma limpeza consistente nas nossas instituições, no coração do nosso povo e das pessoas que estão nesses órgãos, nessas entidades, nessas instituições que têm poder decisório, poder de influência em toda a nação. Poderíamos falar muito mais sobre esse assunto, mas fica aqui a nossa palavra e nesse sentido você também pode orar. A oração que está aqui, ó, na página 223, não vou lê-la mais, mas a oração pelos poderes da República está aqui no nosso Orando a Palavra. Eu não fiz, você pode orar, é só uma ideia aí para você que ama a oração, que é um intercessor e que quer ver o Brasil transformado, um Brasil cheio do Espírito Santo. Amém? Com essas palavras eu quero me despedir de você, agradecer a paciência e a sua presença, a sua companhia e proclamar um dia de vitória sobre a sua vida e sobre a nação brasileira. E amanhã, se Deus quiser, outro colega vai estar aqui conosco, intercedendo e orando. Então, nesse mesmo horário, esteja conosco neste canal, aperte o sininho para receber as notificações quando um vídeo novo for colocado, tá bom? E não esqueça de curtir também esse vídeo para que o YouTube possa entregar para mais e mais pessoas essas lives, tá bom? Deus abençoe, fica na paz e na graça.